Muito bem, vamos continuar então com a implementação do nosso servidor em PHP. Nós temos aqui os exercícios, né, e temos dois aqui pendentes. Testar as rotas implementadas e corrigir problemas encontrados e implementar o CRUD da pessoa completo. Você vem observando, né, no curso de PHP que nós estamos melhorando o código passo a passo, paulatinamente, a cada vez nós implementamos algo diferente, algo novo, tá? Mas que o básico é sempre o mesmo, né? Então, o que a gente já fez ali no passo a passo, basicamente é a mesma coisa, tá? O que a gente fez para banco e banco-agência é basicamente a mesma coisa que nós faremos para pessoa, com algumas alterações, algumas inserções a mais, porque pessoa tem os relacionamentos de um para um e um para muitos, né? Mas primeiramente, deixa eu mostrar para você um pouco do que mudou nessa versão, tá? Nessa versão aqui, eu organizei mais as pastas. Então, você vai ver que dentro de controller, nós temos uma pasta cadastros. Daí eu tenho todos os controllers do módulo cadastros. Daí quando nós estivermos construindo os demais módulos, né, compras, vendas, nós vamos criando as pastas também para ficar melhor organizado, tá? Eu criei a pasta cadastros em controller, criei em model, criei em service, tá? Observe também que nós temos agora alguns base. Tem um model base, um controller base e um service base. E o que é isso? Ah tá, por conta dessa alteração das pastas, eu precisei alterar o arquivinho aqui de importação, né? Então, dentro do controllers, eu coloquei a pasta na frente, ó. Cadastros, banco controller, banco agência controller e pessoa controller, né? No models também, coloquei a pasta na frente. E no service também coloquei a pasta na frente, tá bom? Então, só para mostrar que houve essa alteração nesses arquivos por conta dessa nova pasta. Agora, o que é esse arquivo base? Vamos começar com o model. Dentro de model base, eu tenho a validação. Eu tenho o método validar objeto, onde eu recebo o objeto JSON, o ID e a classe, tá? Esse cara é chamado quando eu estou no método alterar. Tá bom? Então eu mando para ele aqui o objeto JSON, o ID e a classe. Ele vai verificar primeiramente se o objeto é inválido, né? Ele não foi enviado nesse caso. Depois ele verifica se o ID está zerado. Depois ele verifica se o ID do objeto é diferente do ID da URL. Lembre-se que esse método aqui estava dentro do modelo, tá? Então, para nós evitarmos código duplicado dentro do modelo, nós temos agora um model base, né? Por conta dessa alteração, como é que ficou o modelo do banco, por exemplo? Então, no modelo banco, eu tenho o validar objeto requisição, que é o método que eu já tinha, né? Dentro desse método validar objeto requisição, nós tínhamos essa implementação, mas agora o que é que eu faço? Eu chamo o parent. Quem é o parent? Agora, o banco, ele estende model base, ó. Estende model base e implementa a serialização do JSON, tá? Como ele estende model base, o parent do banco é o model base. Então, nesse método aqui, validar objeto requisição, eu chamo do parent o método validar objeto. Passo para ele o objeto JSON, passo para ele o ID e passo para ele o nome da classe, que é para ele montar a minha mensagem. Alterar banco, alterar banco, alterar banco, tá bom? Mesma coisa acontece com o banco agência. Eu também tenho aquele método validar objeto requisição e eu chamo validar objeto do parent. E a mesma coisa acontece com o pessoa, tá bom? Então, esse é o model base. Eu também tenho agora um controller base. Vamos dar uma olhada nele. O controller base, o que é que ele tem dentro dele? Ele tem um método chamado tratar erro. Daí observe que eu passo para ele um response, passo um código, passo a mensagem e passo a exceção. Dentro desse tratar erro, ele instancia o meu retorno JSON erro, tá bom? E ele manda o return. Ele já monta o response aqui dentro para mim, tá? Lembre-se, se você abrir um dos controllers antes desse código aqui, e eu vou abrir aqui o banco controller agora para a gente ver, todo esse método, né, todo esse código estava aqui, ó, tá? Eu vou deixar aqui por enquanto esse código comentado para você ver como é que ele era, né? Esse código subiu para cá, para o controller base, tá?
E agora nós precisamos apenas dessa linha. Então ficou bem melhor, né? Veja no consultar objeto. Olha só, tratar erro, só uma linha. No lugar de todas essas linhas, temos apenas uma linha agora, tá? Aqui, ó. Tratar erro, só uma linha. E por aí vai, tá? Sempre que nós precisarmos tratar erro, nós apenas chamamos aqui o parent tratar erro e passamos para ele o que é necessário, tá? Lembrando que por conta disso, o controller agora estende o controller base, tá bom? Legal. Aqui em cima eu coloquei um comentário relacionado ao nome das variáveis, né? Nós temos uma variável chamada objeto JSON, se você procurar por ela você vai achar, tá aqui, ó. Nós temos uma outra variável chamada objeto entidade, tá ali ela, e nós temos uma outra chamada objeto banco, tá? Então, para que não haja confusão, né, sobre o nome das variáveis, sobre o que elas estão fazendo, nós colocamos esse comentário aqui em cima, olha. O objeto JSON é um objeto que veio na requisição, lá do lado do cliente. O objeto entidade é um objeto que nós estamos instanciando e que pode ser utilizado para operações pelo ORM, né? Então, quando você instancia esse objeto, o ORM vai entender, né, que ele pode ser persistido, né, que ele pode ser excluído e por aí vai, tá? E o objeto banco é também um objeto instanciado que vai ser reconhecido pelo ORM. No entanto, ele já foi consultado no banco de dados, ele está atualizado de acordo com o banco, tá? Então, o objeto entidade é um objeto novo, é um objeto que o ORM vai reconhecer e que ele vai persistir, mas ele não veio do banco, tá? Já o objeto banco é aquele que foi consultado e retornou do banco. O ORM também entende, né, que ele pode ser persistido, excluído e tudo mais. No entanto, ele está up to date, ele acabou de ser consultado no banco de dados, tá? Pronto. Em relação ao controle, as melhorias são essas, né? Daí as melhorias foram feitas no banco controle, no banco agência e também no pessoa, tá? Muito bem. Daí você pode observar que nós temos agora também um service base. Aqui ele, ó, tá? O que é que o service base tem? Ele tem um salvar base e tem um excluir base. Por que isso? Se você começar a analisar os serviços, né, banco service, olha, esse código aqui subiu para cá, tá? E esse código aqui subiu para cá. Se você analisar o banco agência, é o mesmo código. Essas mesmas linhas aqui estavam aqui no banco agência. Então, o que é que nós fizemos? Criamos um service base, passamos essas três linhas para cima e agora nós chamamos assim, ó, parent, porque agora esse service aqui, ele estende service base, assim como o banco service, ele também estende service base, tá? E a gente chama parent salvar base, passando o objeto, parent excluir base, passando o objeto. Mesma coisa acontece no banco agência. Parent salvar base, passando o objeto, parent excluir base, passando o objeto, tá? Muito bem. Então agora você também descobriu para que serve o service base, tá? Então organizamos as pastas, né? Criamos, por conta da organização das pastas, alteramos os arquivinhos aqui que controlam os imports e criamos os base, service base, model base, controller base, para diminuir aí a quantidade de código duplicado. Perfeito. Depois de tudo isso, né, esse código aqui, comentário, eu vou deixar aqui por enquanto para você ver como estava, depois a gente vai excluir, tá? No próximo commit para o repositório. O que falta então? Falta mostrar para você a implementação da pessoa, né? Então vamos aqui começar com o modelo, cadastros, pessoa, tá? Como é que eu começo então? Eu começo aqui definindo a classe pessoa, estendendo de model base e implementando a serialização do JSON. Defino o nome da tabela como pessoa e começo a colocar os atributos, né? ID, nome, tipo, e vou colocando aqui qual é o tipo e o nome que aparece lá na tabela, como nós fizemos em banco agência, né? Muito bem. Depois que eu faço tudo isso, aí eu tenho os relacionamentos. E aqui é que está o segredo
para que tudo funcione sem a gente digitar muito código, tá bom? Então eu vou ter um relacionamento entre pessoa e pessoa física, entre pessoa e pessoa jurídica, pessoa e lista pessoa contato, lista pessoa telefone e lista pessoa endereço, tá? Nós sabemos que o relacionamento entre pessoa e pessoa física é de 1 para 1. Então como é que eu defino esse relacionamento? Olha, ORM, one to one. Qual é a entidade alvo? É a entidade pessoa física. E esse relacionamento é mapeado através de pessoa. O que significa isso? Significa que em pessoa física, eu vou abrir agora a classe pessoa física, eu também já defini pessoa física estendendo de model base, implementando a serialização do JSON. Coloquei o nome da tabela, coloquei todos os atributos aqui de pessoa física no caso, né? E em pessoa física eu tenho um relacionamento aqui ao contrário, tá? Ele também é one-to-one. E o nome do objeto definido aqui, ó, o nome da variável é pessoa. Por isso que em pessoa aqui, eu informo que ele é mapeado por pessoa. Esse pessoa aqui, ó, é essa variável que está aqui, tá? Muito bem. Cascata, tudo. Quando eu defino cascata tudo, significa que ele vai inserir, alterar, excluir. Vai fazer tudo em cascata. Tá? Então, ele recebe um objeto pessoa com pessoa física. Ele vai inserir a pessoa e a pessoa física. Ele recebe um objeto com pessoa e pessoa física, mas a operação é um put. Ele vai alterar os dados de pessoa e vai alterar os dados de pessoa física. Eu executo um delete com pessoa e pessoa física. Ele vai excluir a pessoa física e depois vai excluir a pessoa. Tá? Ok. Para que funcione esse mapeamento, do lado de lá, eu também coloco uma anotação one-to-one, informando que a entidade alvo é pessoa, e aqui, ó, inverse by, tá? Então, na entidade pai ou mãe, eu coloco mapped by. E na entidade filha, ou owned, como é chamado lá nesses conceitos de ORM, eu coloco pessoa física. E essa variável aqui está definida lá em pessoa. Pessoa física. Tá? Muito bem. Daí, eu preciso colocar o join column. Por quê? Porque o nome aqui, nós estamos trabalhando com database first, né? O Doctrine não vai criar o banco de dados para a gente, nem as tabelas, nem nada disso, tá bom? Então, eu tenho que informar para ele como é o nome do campo que faz, né, para ele fazer o join, tá? Para ele entender como é que ele vai fazer os relacionamentos ou fazer as exclusões, tá bom? O nome do campo é ID pessoa e ele é referenciado pelo ID na tabela pai, tá bom? Muito bem. Depois em pessoa física eu tenho os gets e sets, aí é padrão. Lembrando que para data eu estou fazendo uma conversão, senão ele vai descer a data como um objeto JSON, e nós não queremos isso, tá? Então, para que ele não desça a data como um objeto JSON, o que é que eu faço? Data emissão, verifico se é diferente de nulo, daí eu formato a data emissão como ano, mês, dia. Aí ele vai descer para mim com formato de data, tá? Se a data da emissão for igual a nulo, eu simplesmente retorno nulo. Pronto. Mesma coisa eu faço com data nascimento. É importante fazer isso nos campos do tipo data, tá bom? Muito bem. Descendo mais aqui, vamos ver o que nós temos mais. Temos o construtor. Daí no construtor eu defino o ID. E de dentro do construtor eu chamo o método mapear, tá? O método mapear, ele vai mapear os demais campos que não são o ID. Porque se a gente mapear o ID, o ORM vai imaginar, vai pensar, né, que nós estamos querendo inserir um novo objeto, tá bom? Então eu não mapeio o ID, mapeio apenas os demais campos, tá? Muito bem. Daí eu tenho validar o objeto requisição e aqui eu tenho a serialização do objeto pessoa física, né, para JSON, tá? Do lado de pessoa, eu tenho agora pessoa jurídica, aí novamente um mapeamento one-to-one. Apontando para a pessoa jurídica, mapeado por pessoa, cascata todo. Então vamos abrir pessoa jurídica e dar uma olhada. Bem parecido com pessoa física, né? Define a tabela pessoa jurídica, estende de model base,
coloca todos os atributos, tá? Nas relações você coloca o one-to-one também. A target é pessoa. Inverse by pessoa jurídica, que é o nome aqui da nossa variável. Join column ID pessoa e referenciado por ID. Daí eu vou ter os gets e sets. Depois dos gets e sets, eu vou ter o construtor e o mapear. Mesma coisa que a gente fez no pessoa física. Tem uma validação e tem uma serialização para o objeto JSON, né, no caso da pessoa jurídica, tá? Voltando em pessoa, o próximo é lista pessoa contato. Aqui já é diferente. O mapeamento é one to many, porque uma pessoa pode ter vários contatos, tá? Mas o que muda é só isso mesmo, ó, de one to one para one to many. Target pessoa contato, mapeado por pessoa, cascata todo mundo. Então lá em pessoa contato, depois que eu defino aqui o nome da tabela, estendo de model base, coloco todos os atributos. Eu tenho aqui o relacionamento. O relacionamento em pessoa contato vai ser many to one. É o contrário de one to many. De lá para cá, one to many. Aqui, ó. One to many. Em lista pessoa contato, né? E o inverso seria many to one, tá? Apontando para a pessoa. O inverse by é lista pessoa contato. Então, lista pessoa contato está definido aqui, tá? Ele é mapeado por pessoa. Então, lá em pessoa contato eu tenho uma variável pessoa. Preciso de join column, tá? Esse join column é igual para todo mundo. Em pessoa contato, em pessoa jurídica, pessoa física, eu sempre tenho esse join column, ou tenho em pessoa endereço e em pessoa telefone também, tá? Daí vem os gets e sets, o construtor chamado mapear. No mapear eu mapeio os demais campos, que não são o ID. Tem uma validação e finalmente tenho o método para serializar para o JSON, tá? Próximo é o pessoa telefone. Também é one to many, apontando para a pessoa telefone, mapeado por pessoa, cascata é tudo. Pessoa endereço, também mapeado por pessoa, cascata é tudo, e é one to many também, tá? Então, em pessoa telefone, depois de eu definir tudo aqui para cima, ó, nome da tabela, estendendo o model base, defino todos os atributos, daí chega aqui em relação, né? Nas relações eu coloco lá entidade alvo pessoa, invertido por lista pessoa telefone, que é o que eu tenho aqui, ó, lista pessoa telefone. O join column é igual, daí eu tenho os gets e sets, tenho o construtor e finalmente tenho o construtor e o método para mapear, né, os dois campos que não são o ID. E finalmente eu tenho o método para serializar para o JSON, tá? E no caso de pessoa endereço, pronto, defino a tabela, coloco todos os campos, né? Nas relações, ó, o inverse by é lista pessoa endereço, porque lá em pessoa eu tenho lista pessoa endereço, tá? Em pessoa endereço é man to one, pessoa telefone também é man to one, tá? Cuidado para não errar isso daqui, senão ele vai gerar algum tipo de exceção. Depois dos gets e sets, eu vou ter o construtor e o método para mapear. Estou olhando na pessoa, deixa eu voltar aqui para onde eu estava em pessoa. Deixa eu ver em pessoa, endereço, aqui sim. Depois dos gets e sets, eu tenho o construtor, aqui. Tenho o método para mapear, né, os campos da pessoa e endereço. Tenho a validação e tenho a serialização para o JSON, tá? Então, esses são os mapeamentos, são importantíssimos para que tudo funcione como deveria. Agora, em pessoa, né, depois que eu faço os mapeamentos, eu tenho os gets e sets, tá? Lembrando que eu preciso ter gets e sets para os objetos que eu criei também. Olha, eu preciso de um get pessoa física e um set pessoa física, de um get pessoa jurídica e um set pessoa jurídica. Eu não preciso ter um set para as listas, tá? Mas no get é importante que eu converta para array, tá bom? Senão vai dar problema. Então, lembrando desse detalhe. Quando você definir listas, no get da lista que você definiu, você retorna a lista ponto to array,
tá bom? No construtor também tem uma coisa muito importante. Quando eu instancio uma nova pessoa, né, eu verifico se o objeto JSON está ok. Se ele estiver ok, eu verifico se o ID está ok, para eu poder mapear o ID. Eu venho fazendo isso em todas as nossas classes, né? E depois disso eu chamo o método mapear, tá? O método mapear ele está definido mais aqui embaixo, ó. Tá aqui. Ele faz o mapeamento apenas dos campos da pessoa, tá? Depois que eu chamo o método mapear para a pessoa, eu começo então a lidar com os objetos filhos dela, tá bom? Eu verifico se a pessoa física foi instanciada. Se ela foi instanciada, eu seto a pessoa física, por isso que eu preciso ter um set pessoa física aqui em cima, ó. Set pessoa física, tá? E para eu setar a pessoa física, eu instancio um novo objeto pessoa física, passando o pessoa física que veio no objeto JSON. Essa outra parte do código pode parecer muito nebulosa, mas ela é importantíssima. E sem ela, o cascade, o cascata lá, não vai funcionar, tá? Então, para eu explicar ela, deixa eu fazer o seguinte. Quando eu mandar o objeto JSON, deixa eu ver se aqui no Postman eu tenho algum. Tem. Então, tá aqui, ó. Pronto. Quando eu mando o objeto JSON, ele chega aqui dessa forma, né? Então, esse daqui é a pessoa. Tá? A pessoa chega com uma pessoa física. Ok? Essa aqui é a pessoa física. Daí, o cascade aqui está definido como true, né? All. Ele vai inserir a pessoa e a pessoa física, tá bom? Quando ele instancia isso aqui em objeto, né? Nós teremos uma pessoa que tem uma pessoa física, tá? Pessoa física. Então, aqui nos nossos mapeamentos, a pessoa, ela tem uma pessoa física aqui, ó. Ok? Mas a pessoa física, nos relacionamentos, também tem uma pessoa. Tá? Então, o que é que está acontecendo naquele código lá? Imagine que aqui também tem uma pessoa, que é essa mesma que está aqui em cima, tá? Posso até já remover esse JSON aqui. O que acontece é que, no momento que eu faço isso daqui, ó, que eu instancio a pessoa física, a pessoa está instanciada e a pessoa física vinculada a essa pessoa também está instanciada. No entanto, a pessoa, essa pessoa que está dentro de pessoa física está nula naquele momento. O que é que eu tenho que fazer então? Eu tenho que informar para ele que eu quero que a pessoa vinculada à pessoa física seja a mesma pessoa que é mãe da pessoa física, tá? Então eu vou pegar essa pessoa que está dentro de pessoa física, essa daqui, ó, e vou setar, né, o mesmo objeto da pessoa principal. É isso que está acontecendo aqui, ó. This.get pessoa física, essa pessoa física que eu acabei de instanciar aqui, eu setei ela aqui, ó, com a nova pessoa física. Quando eu instanciei essa nova pessoa física aqui, a pessoa que está dentro dela está nula nesse momento. Então eu seto a pessoa dessa nova pessoa física para a pessoa principal, que é o meu objeto aqui. Se eu não fizer isso, o ORM não vai conseguir fazer a inserção, a alteração e a exclusão em cascata, tá? Você pode até fazer um teste, comente isso daqui, tente fazer lá os gets, né, o delete, o post, o put, e veja quais são as mensagens que vão aparecer para você, tá? Pronto, então depois que eu faço isso em pessoa física, eu faço também em pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica é filha de pessoa, então eu verifico se o objeto pessoa jurídica que veio no JSON está instanciado. Se estiver instanciado, eu instancio uma nova pessoa jurídica, uma que possa ser colocada no banco de dados, né? Persistida no banco de dados, no caso, e eu seto a pessoa da pessoa jurídica nessa segunda linha, tá?
Em relação aos contatos. Os contatos, ó, essa linha aqui é importantíssima, tá? Em termos de doctrine, ok? Sempre que eu tenho uma lista, né, definida dessa forma aqui, essa e essa, em relacionamentos um para muitos ou muitos para muitos, no construtor da classe, eu tenho que instanciar a lista dessa forma, ó, New Array Collection. Veja que eu faço isso para contatos, eu faço isso para telefones e eu faço isso para endereços. Tá? Muito bem. Depois que eu instancio, eu pego a lista de contatos que veio no objeto JSON e coloco nessa variável contatos. Daí eu verifico se os contatos são diferentes de nulos. Se eles forem diferentes de nulos, para cada item que tem nessa lista de contatos que veio na minha requisição, eu vou instanciar um novo contato e vou setar a pessoa desse contato. Depois disso, eu adiciono esse contato que foi instanciado aqui na minha lista de contatos vinculado à pessoa que eu instanciei aqui em cima. Tá? A mesma coisa eu faço para telefone, mesma lógica, e a mesma lógica eu utilizo para endereços, ok? Então, isso tudo aí no meu construtor, da pessoa, né? Depois disso eu tenho o validar objeto de requisição e tenho a serialização. Na serialização, né, eu serializo os dados da pessoa, que vem até aqui, ó. Daí eu serializo a pessoa física, chamando apenas um get pessoa física. Serializo a pessoa jurídica, chamando um get pessoa jurídica. Serializo a pessoa contato, chamando um get lista pessoa contato. E aqui eu vou pressionar um F12 para relembrar para você um detalhe. Por isso que eu preciso do toArray, tá? Neste caso ali, ele é importante, mas ele é importante também para o doctrine. Se você não tiver esse toArray, o doctrine vai se perder, tá? Muito bem, então eu retorno o lista pessoa contato, retorno o lista pessoa endereço e retorno o lista pessoa telefone, ok? Deixa eu mostrar uma coisinha aqui em banco agência, aqui, banco agência. Nós estávamos retornando aqui o banco, todo o objeto banco. Aqui, né, eu também alterei para ele retornar apenas o banco aqui, tá? Então ele vem em get banco e retorna o banco. Como é que ele faz para retornar esse banco? Ele vai dentro do objeto banco, tá? E retorna isso daqui, ó. Tá bom? Então nós não precisamos colocar o código JSON dentro de banco agência, né, para ele retornar o banco. Ele é inteligente o suficiente para trazer o banco devidamente serializado aqui, tá? Muito bem, então essas são as alterações para a pessoa, né? E agora nós podemos testar. Eu vou executar, na verdade ele já está em execução, o Apache. Aqui, ó, o Apache está em execução na porta 80. Eu vou ligar, vamos dizer assim, o meu debug aqui, só para que eu consiga debugar dentro do VS Code, tá? Então vamos aqui no Postman. A porta é 80, eu preciso colocar Fênix no meu caminho. Vamos começar consultando a pessoa. Aqui eu preciso colocar um get, mandei. Ele já retornou aqui para mim uma lista de pessoas. Veja que os objetos agregados já estão lá. Pessoa física, pessoa jurídica desceu nulo, porque não tem nessa primeira pessoa. Lista pessoa e endereço desceram 2 endereços. Tá? E se você ver as aulas dos outros servidores, os objetos estão descendo da mesma forma nos 5 servidores. Tá? Certo, vamos tentar pegar só a pessoa 1. Tá aí ela, desceu normalmente. Vamos tentar fazer um filtro. Nome contendo física. Desceu a pessoa 1. Nome contendo jurídica. Desceu a pessoa 2. E aí com o objeto pessoa jurídica, né? Objeto pessoa física nesse caso está nulo, tá? Perfeito. Fiz isso daí. Vamos agora fazer um push. Deixa eu tirar tudo isso daqui. Nós vamos mandar esse cara aqui, olha, uma pessoa física com o nome PF999, ela vai subir com um
uma pessoa física vinculada, também com alguns dados 999, vai subir com uma lista de contatos, com um contato apenas, 999, uma lista de endereço, também com alguns dados 999, logrador e o número, e vai subir com a lista de telefones com o número 999, tá? Vamos ver o que vai acontecer. No meu banco de dados, em pessoa, eu tenho até a pessoa 5. Vamos mandar esse post então. Mandei. Ele já retornou para mim aqui a pessoa 53, olha, com os objetos agregados. Então tá aí a pessoa 53. Contato com a pessoa 53, endereço com a pessoa 53, pessoa física com a pessoa 53, pessoa jurídica não tem, pessoa telefone com a pessoa 53, tá? Como ele retornou para mim o objeto, eu vou copiar esse objeto aqui, vou colar aqui em cima e vou mandar um put na pessoa 53. Só que agora eu vou alterar esses dados, né? No lugar de 999 eu vou usar aqui 555. Alterar a pessoa física. Vamos alterar contato. Vamos alterar o telefone. E vamos alterar o endereço. Pronto. Vou mandar então esse put. Mandei. Ele já retornou para mim aqui a pessoa alterada. Vamos olhar no banco de dados se está tudo certo. Pessoa 555, contato 555, endereço 555, mudou lá o Fortaleza, né? Veja que estava Fortaleza sem o A no final, agora está ok. Pessoa física 555, pessoa telefone 555, tá? Finalmente, nós vamos mandar um delete na pessoa 53, mandei, retornou um 200. Não tem mais a pessoa 53 e, evidentemente, ele excluiu os filhos, né? Senão ele teria dado aí uma violação de chave, tá? Então tá aí, né? Funcionando nossa pessoa. Podemos vir aqui no Trello, testar as rotas implementadas, implementar o CRUD da pessoa, tudo certo. Fechemos isso aqui. Passemos esse cara aqui para pronto. Tá? E o nosso código agora está no ponto de nós fazermos o gerador de código para o servidor do PHP. Tá? É o que a gente vai fazer a seguir.